Uma dúvida muito comum no meio profissional está relacionada à quantidade mínima de furos de sondagens na sua obra. Então, como definir a quantidade necessária para seguir as recomendações das normas brasileiras regulamentadoras? Mais uma vez, seja bem-vindo a esse canal e hoje a dica do dia está relacionada à quantidade mínima de furos de sondagem de SPT. Todas essas informações da quantidade mínima de furos de sondagem podem ser encontradas na norma brasileira regulamentadora 8036 de 1983, que trata justamente do planejamento desse tipo de ensaio, que é o Standard Penetration Test, também conhecido como sondagem de simples reconhecimento. Antes de a gente partir para as regras, descritas nessa norma, perceba que o que vai ser considerado na análise da quantidade mínima de furo é a projeção horizontal da sua edificação. Ou seja, a forma em planta da sua edificação e, consequentemente, a quantidade, ou melhor, o valor da área dessa edificação em planta é que vai ser importante. Em outras palavras, não é a área construída que eu levo em consideração, em si a projeção horizontal das edificações ou a edificação que você estiver abordando. Vamos entender a regra geral. A regra geral está descrita no item 4.1.1.2, justamente da norma 8036, e esse dispositivo divide basicamente em três grupos. As edificações cuja área em projeção em planta seja menor do que 1.200 metros quadrados, as edificações que possuem área em projeção em planta entre 1.200 a 2.400 e aquelas que possuem área em planta acima de 2.400. Então, quando a sua edificação estiver dentro do primeiro grupo, isto é, com área em projeção horizontal de planta menor do que 1.200 metros quadrados, simplesmente você vai pegar uma sondagem para cada 200 metros quadrados. Então, se, por exemplo, se a sua edificação for exatamente 1.200 metros quadrados, basta pegar 1.200 dividido por 200. E esse vai ser um valor de 6 furos de sondagem. Se, por outro lado, sua edificação tiver área em planta entre 1.200 a 2.400 metros quadrados, vai recair no segundo grupo, tá? entre as ideias gerais. Então, o que vai acontecer nesse segundo grupo? O que a norma fala? Olha só, entre 1.200 metros quadrados e 2.400 metros quadrados, deve-se fazer uma sondagem para cada 400 metros quadrados que excederem de 1.200 metros quadrados. Então, pessoal, é o seguinte, não é simplesmente você dividir, se a sua edificação tiver entre 1.200 e 2.400, não é simplesmente dividir por 400 metros quadrados, que é um erro de muitos profissionais. Mas você separar os primeiros 1.200 metros quadrados, que vai estar ainda valendo a primeira regra. Por exemplo, se sua edificação tiver 1.400 metros quadrados, vamos tirar primeiro os 1.200 metros quadrados, esses 1.200 vale a primeira regra. Então vai sobrar, vai estar de um lado 1.200 metros quadrados e do outro 200, que somando vai dar os 1.400 metros quadrados, que é essa área, exemplo que a gente está atuando. Então, esses primeiros 1.200 vale a primeira regra, vai ser os 6 furos. E esses 200 metros quadrados é que vai ser a nova regra, que é 400. Como ele é menor do que 400, eu não vou acrescentar mais nenhum ensaio de sondagem. Então, em uma edificação com 1.400 metros quadrados, eu vou ter somente 6 furos de sondagem. Outro exemplo, vamos agora pegar 1.600, tá? Então, vamos tirar os primeiros 1.200 metros quadrados, que são 6 furos. Sobrou 400 metros quadrados. Agora sim, esses 400 metros quadrados é que vai valer essa regra de 1 para cada 400. Então, como sobrou 400 metros quadrados, vai ter mais um furo de sondagem. Então, no total, são 7 furos de sondagem. Então, é essa a ideia da norma, tá, nesse segundo grupo, de 1.200 a 2.400. Ou seja, simplesmente basta tirar os primeiros 1.200 metros quadrados e ver o que sobra. Esse que sobra é que vai entrar na regra de 1 para cada 400 metros quadrados. E acima de 2.400 metros quadrados, que é o terceiro grupo, a norma fala que deve ser fixado de acordo com o plano particular de cada obra. Tá? Então, haverá um estudo mais aprofundado desse tipo. Tudo que acabamos de ver agora há pouco é justamente a regra geral.
que mais uma vez divide em 3 grupos, aquelas edificações cuja área em projeção em planta é menor do que 1.200 metros quadrados, entre 1.200 a 2.400 e acima de 2.400 metros quadrados. Então, a partir disso eu vou entender quantas sondagens deverão ter minha edificação. Agora, o que a norma fala e que deve ser sempre levado em consideração? Para qualquer obra, seja ela qual for, deve haver no mínimo 2 furos de sondagem para áreas de até 200 metros quadrados. Se a sua área for entre 200 a 400, deve ter no mínimo 3 furos de sondagem. Então, essa é uma regra que nunca pode ser negligenciada. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma área de 150 metros quadrados, você não pode pensar, ela é menor do que 1.200, então está no primeiro grupo e, portanto, não vai precisar de nenhuma sondagem. Não, está errado pensar assim. Porque a norma fala que áreas de até 200 metros quadrados, ou seja, se você tiver uma área de 150 metros quadrados, está incluso nesse item. Então, até 200 metros quadrados deve haver no mínimo 2 furos de sondagem. Entre 200 a 400 deve haver no mínimo 3 furos de sondagem. Então, essa é a ideia de como determinar a quantidade mínima de furos de sondagem da sua edificação. Então, essa foi a dica de hoje e aguardem novos exemplos e novas ideias que serão tratadas aqui no canal.